Muito bom dia, espero que tenha tido uma excelente semana. Isso é possível somente para quem crê, confia e se entrega e vive na dependência do Senhor Jesus. Nesse nome está todo o poder. Amém? Vamos orar antes de darmos continuidade ao nosso estudo nas cartas de Paulo, primeira e segunda cartas de Paulo aos Coríntios. Oremos. Nosso bom Deus, nós queremos louvar, agradecer, engrandecer o teu nome. Queremos neste dia servir ao Senhor com alegria e singeleza de coração. Queremos, nosso Deus, participar da vida espiritual do Senhor Jesus. Queremos ser achados por ti, servos e servas fiéis ao Senhor. Abençoa-nos, dando-nos entendimento no estudo da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Tema para o estudo que vamos fazer agora é Procuram-se Fiéis. Ele está baseado no texto da carta de Paulo, que nós vamos já colocar aqui, 1 Coríntios 4:2. O que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Bem, qual é o contexto desta afirmação, desta requisição? Nós vamos já ver aqui, ó. No verso anterior de Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: os homens, eles nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, de onde vêm essas expressões aqui? Nós vamos ver os detalhes. Ministros de Cristo é um termo diferente do que aqueles que a gente está acostumado, né? Diácono, né? E é um termo específico relacionado ao escravo remador que seguia o ritmo dos tambores. O que é isso? Escravo remador é aquele que atuava nas galés ou galeras. São embarcações movidas a remo, em que era necessária uma quantidade enorme de remadores, ali muitas vezes no porão do navio, né, da embarcação, e eles ali atuavam conforme era dada a ordem. E esse ruperetes, que é o termo grego, ele ficava lá na ponta, era o de menor categoria, entre aspas, entre os escravos. Olha só que curioso, o apóstolo Paulo, se referindo a ele e a Apolo, ali no início da carta aos Coríntios, ele fala, olha, o que a gente almeja? Que as pessoas, que os homens nos considerem ministros de Cristo, mas ele estava dizendo assim, que nós sejamos os remadores da embarcação, cujo comandante é Jesus Cristo. E que as pessoas vejam que o nosso papel é um papel de servo, de quem ouve e obedece às ordens, os comandos, ok? Então, este é um primeiro pensamento a respeito de ser ministro de Cristo. Na sequência, então, ali nós acabamos de mencionar, né, que esse ruperetes é aquele que recebe ordens diretas do seu Senhor e que cumpre sem questionamento, ok? Não tem, portanto, uma função de poder, mas de serviço em obediência. Quantos ministros de Deus hoje precisam ter consciência plena do seu papel, da sua posição aos pés do Senhor Jesus Cristo, de que somos servos, ok? Deus está procurando estes servos, servos fiéis. E não somente os que são ministros, no sentido de pastores, missionários, líderes de igrejas, mas todos os que somos cristãos. Nós vamos ver, então, na sequência aqui, despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, que as pessoas nos vejam assim. O que são esses despenseiros dos mistérios de Deus? É uma palavra grega também, oikonomos. O que é? Literalmente seria a lei da casa, ou aquele que administra a vida doméstica. Ou, em outras palavras, a pessoa que é encarregada de cuidar dos suprimentos da casa. Pessoa esta que deveria não apenas prover, mas cuidar dos pertences do seu senhor. Então, muito interessante essa terminologia, porque nós somos
da casa de Deus, né? Então, aquele que administra as coisas domésticas, que supre as necessidades, que cuida dos suprimentos e administra a cada um conforme a sua necessidade. Então, existe todo um desdobramento em relação a esse funcionamento da casa de Deus. Lembram que na semana anterior, no estudo anterior, nós levantamos ali aquela ideia de que nós somos membros de Cristo, membros do corpo de Cristo, nós somos santuário de Deus, que Deus habita a igreja, que a igreja é a casa de Deus. Então, na casa de Deus existe todo um ministério, uma administração em que há necessidades a serem atendidas, e isso se efetiva por meio dos diversos ministérios. Então, não somente aquela primeira ideia que nós vimos de que o servo é aquele que está à disposição para fazer o que o Senhor manda sem questionamento, mas também os efeitos, né, a eficiência e a eficácia do seu trabalho, da sua atividade. Então, quais são alguns desdobramentos desta economia, desta administração da casa de Deus? Primeiro, todos somos servos na casa de Deus. Nós encontramos em 1 Coríntios 12, verso 5, que há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, Jesus, o Senhor da igreja, o Salvador, o noivo, ele está como Senhor, como aquele que comanda, como aquele que é cabeça de uma comunidade de servos. Então, todos nós somos servos. Não há aqui uma cadeia de comando nem hierarquia. Todos estamos sujeitos ao mesmo Senhor, que é Jesus. Então, o serviço, a diaconia, não é algo a ser prestado, a ser exercido apenas por aqueles ministros ordenados ou consagrados especificamente, como o pastor, o missionário, os próprios diáconos nas igrejas que assim estabelecem esses ministros, mas todos nós somos servos, somos ministros na casa de Deus, ok? Segundo, todos somos sujeitos uns aos outros. Olha só, aqui aos Coríntios, no final da sua primeira carta, ele faz referência a uma família, a casa de Estéfanas, que foi a primeira família a se converter ali na região da Acaia, né, são as primícias da Acaia, e esta família se consagrou ao serviço dos santos, ou seja, era uma família dedicada a atender necessidades da igreja. E o que Paulo está dizendo? Eu peço a vocês que se sujeitem a essa família, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro, tá vendo? Então nós somos uma comunidade em que precisamos muito aprender essa atitude humilde de sermos sujeitos uns aos outros, dizer um para o outro, como eu posso ajudar você? Tem alguma coisa que você está precisando? E aí, qual é a minha parte? Eu quero participar, né? Isso é o avesso do mundo, né? O mundo está sempre buscando o quê? As pessoas mandarem, as pessoas subjugarem as outras. Faz isso para mim, eu estou te mandando, eu não sei o quê. Então na igreja não é assim, é seguir Jesus. Jesus veio não para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então na igreja, no povo de Deus, os fiéis que Deus está procurando são aqueles que se sujeitam uns aos outros, ok? Terceiro, somos uma carta escrita pelo Espírito Santo. Isso é uma característica de fidelidade que pode ou não se concretizar na minha e na sua vida. O que diz o texto em 2 Coríntios 3, 2 e 3? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Olha só, aquilo que Deus faz na sua vida, que faz na minha vida, na sua mente, no seu coração, na sua vida interior, essa transformação maravilhosa e poderosa pelo Espírito Santo.
ela é conduzida por meio de pessoas, é conduzida por meio de ministros, de servos de Deus e servas de Deus. Então, quando Deus usa alguém para falar ao seu coração, para lhe ensinar, para lhe consolar, lhe aconselhar, enfim, ministrar as suas necessidades e fazer de você uma pessoa realmente diferente, transformada por Jesus, é porque há um objetivo da parte de Deus, que você seja uma vida observada. E ele usa essa ilustração aqui. As pessoas olham para nós e é como se estivessem lendo uma carta de Deus, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente nos nossos corações. Então, Deus espera de mim e de você essa fidelidade em corresponder ao ministério que Ele colocou à nossa disposição na vida da igreja, por meio dos seus servos e servas, que trazem o ensino, trazem a palavra, trazem o conselho, trazem a ajuda em tempos difíceis, né? Somos uma carta, então, escrita pelo Espírito Santo. Quarto, seguimos a verdade sem desfalecer. Então, o apóstolo diz assim, tendo esse ministério, no caso dele, a responsabilidade como apóstolo, né? Segundo a misericórdia que nos foi feita, e todos nós temos um papel na casa de Deus, na igreja de Deus, segundo a misericórdia do Senhor, tendo então esse ministério, não desfalecemos. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas vergonhosas que se ocultam e não andamos em astúcia, nem adulteramos a palavra de Deus. Antes, nós nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então nós somos o povo que Deus espera de nós, essa fidelidade de não mais andarmos conforme o mundo, adulterando, distorcendo, usando de astúcia, usando de estratagemas vergonhosos, mas não, andando na luz, andando na verdade, não desfalecendo, mas podendo nos recomendar e dizer para outro, olha, faça como eu, confia no Senhor, procura seguir e obedecer a palavra de Deus, né? Quinto, reconciliados com Deus, somos embaixadores de Cristo. Então, ali no capítulo 5, versos 18 e verso 20, diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e ele nos deu o ministério da reconciliação, de modo que, no verso 20 diz, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, aquilo que Deus, por meio de Jesus, proporciona a nós, nos serviu, nos ofereceu, nos ministrou, ele colocou em nossas mãos para nós o quê? Compartilharmos, para nós disseminarmos. Então o amor de Deus, o perdão de Deus, a reconciliação com Deus, a paz com Deus, a vida eterna, são todas bênçãos que ele almeja que sejam partilhadas, repartidas, por isso nos coloca como embaixadores de Cristo, e ele por nosso intermédio incentiva as pessoas a se voltarem para ele, certo? Sexto, servos fiéis que Deus procura são pessoas que vivem sem escândalos, para que não venha a provocar censura, como diz aí nos versos 3 e 4 do capítulo 6. Depois recomendo você ler os versos seguintes, os 5 até o 10. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Seja qual for a circunstância, seja qual for a adversidade, o nosso papel é continuar perseverando em servir ao Senhor, não dando motivo de escândalo, que ninguém venha censurar o ministério, a vida do povo de Deus, o nome do Evangelho por nossa causa. Crentes fiéis é o que Deus está procurando. Sétimo, voluntariedade e generosidade. Ele relembra ali que os crentes da Macedônia, eles eram assim, no versos 3 e 4 do capítulo 8 da segunda carta. Na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Aqueles irmãos da Macedônia eram realmente bastante
desprendidos. A igreja de Filipos se destaca, de Tessalônica também, no sentido de contribuir com o ministério de Deus apostólico, não somente a sobrevivência do ministro, mas também a ajuda aos necessitados, tá? E com base nisso, o apóstolo Paulo vai rogar aos coríntios, né, e descrever para eles, olha, o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, isso de contribuir, de entregar dízimos, ofertas na casa de Deus, de sustentar projetos, ministérios, isso resulta em quê? Em gratidão a Deus, porque aquelas pessoas que são beneficiadas, são alcançadas pelo Evangelho e também por suprimento para suas necessidades de ordem, inclusive material, essas pessoas olham e falam, bom, tá aí pessoas que realmente creem, confiam em Deus, e seguem o exemplo de Jesus, né? Eles são pessoas de fato voluntárias e generosas e ajudam quem está precisando nessa fase difícil da vida, né? E isso resulta em quê? Muitas graças a Deus, culto a Deus, ok? Oitavo, cuidar do material dos obreiros. O apóstolo Paulo diz assim no capítulo 11 da segunda carta, os versos 8 e 9, olha, eu despojei outras igrejas, eu recebi salário de outras igrejas para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Esta é, meus queridos, uma realidade no mundo cristão. Há algumas igrejas que podem sustentar seus pastores, seus obreiros, e há outras igrejas que não têm recurso suficiente. Então, o que acontece? Nós, crentes batistas, participamos do plano cooperativo, onde a denominação recebe ajuda, contribuição das igrejas que podem e redistribui esses recursos para ajudar a sustentar obreiros naquelas igrejas menores, de menor porte, que não têm essa condição. Tudo isso inspirado na Escritura, ok? E ainda dentro desse assunto, o próprio apóstolo Paulo já tinha dito na primeira carta, olha, nós temos o direito de comer, de beber e de ter família, termos como companhia uma mulher crente, como fazem os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas, ok? Então, ali no capítulo 9 também ele vai discorrer e demonstrar como desde o Antigo Testamento já há uma base, um fundamento para que aqueles que atuam na casa de Deus sejam sustentados pelos dízimos e ofertas. Aqui cabe dizer o seguinte, que nós batistas não entregamos dízimos e ofertas aos pastores, tá? Tudo isso é administrado conforme estabelecido ali. Nós temos uma estrutura jurídica, temos uma tesouraria, temos uma comissão fiscal, e ali todos os recursos recebidos são devidamente registrados, e a igreja em assembleia vota o orçamento, dando a destinação dos recursos e votando o salário dos obreiros. Então não é assim, né? A gente não entrega dinheiro para pastor não, viu? E para falar nisso, vem aqui o item 9, ó. Nós procuramos incentivar a todo que crê em Jesus a entregar seus dízimos e ofertas e serem membros de uma igreja idônea nesse sentido. Por quê? O apóstolo Paulo diz assim, olha, o que eu faço e vou continuar fazendo é para cortar ocasião àqueles que buscam glória com o intuito de serem considerados iguais a nós. Não se trata de uma disputa, mas a questão é o seguinte, olha o que diz o verso seguinte, os tais são falsos obreiros, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E nos versos 13 e 14 vai dizer, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nós não somos juízes, né, de outras igrejas, de outras denominações, enfim, mas nós devemos usar o discernimento, o bom senso, a sabedoria
participar, de acompanhar das atividades da nossa igreja e sustentar essas atividades, né? Deus espera de nós, então, fidelidade também nesse aspecto, ok? Vamos, então, concluir o nosso estudo com uma oração, que Deus encontre em cada um de nós essa fidelidade, em cada um desses aspectos que pudemos ler nesses trechos das cartas aos Coríntios, ok? Vamos orar? Nosso Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti para agradecer, primeiramente, Pai, a possibilidade de termos sido salvos por Jesus, perdoados, transformados e termos sido até aqui sustentados por Ti. Nós te agradecemos pela vida e existência da nossa igreja, também de cada um dos ministros que a compõem, Pai, tanto os que são pastores, como os que são diáconos, os que são missionários, os que compõem a diretoria da tua casa, aqueles que, ó Deus, são professores, professoras, que atuam também nas mais diversas necessidades da tua casa, Senhor Deus, aqueles que são missionários também em outras frentes, em outros lugares, Pai, estados e até países. Nós queremos te agradecer também por nossa denominação como batistas, pelo seu investimento, pela sua visão missionária, Senhor, e por tantas vidas que têm sido alcançadas por meio da pregação do Evangelho do Senhor. Muito obrigado pela posição privilegiada que o Senhor nos dá de sermos servos do Senhor. Que assim, ó Deus, estejamos aprendendo a praticar a Tua palavra e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É a nossa oração em nome do Teu Filho. Amém, Senhor. Amém.